Hello. Well, let's continue our verb tense crash course. Vamos continuar nosso crash course de verb tenses. Aula passada nós falamos de passado simples e continuous, né? E contínuo. Past simple, past progressive. Então, hoje nós vamos continuar com present perfect. Simple and present perfect continuous. É o terror de muita gente. Ai, eu não entendo present perfect. Present perfect é muito difícil. Era meu terror também quando eu estava em inglês, até eu entender uma coisa tão simples. Tão simples. Que eu vou contar pra vocês agora, don't worry. The present perfect tense. Look at this sentence. Deixa eu colocar um exemplo aqui pra vocês. Começar com um exemplo. I've eaten sushi. I have eaten sushi. And I hate it. Vocês falam, ai, você não gosta de sushi porque você nunca comeu. Não, eu já comi. I've eaten it. Por isso que hoje eu sei que eu não gosto. Porque eu já comi lá atrás. Então, o que eu fiz lá no passado influenciou o meu hoje. Então, present perfect é aquilo do passado que influencia o seu presente. Certo? Então, o present do presente e o perfect que remete ao passado. Então, tudo que você fez no passado, tudo que vem lá de trás, mas que ainda é verdade e ainda vale para hoje, você vai usar o present perfect. Como é que eu formo o present perfect? Com o have ou has e o verbo no past participle. Primeiro, qual que é a diferença do have or has? Sempre esqueço de trocar o teclado e eu não consigo fazer o símbolo, só um minutinho. Qual que é a diferença do have e do has? É aquela clássica dos subject pronouns. Então, I, you, we, they have. He, she, it has. Então, se eu tô falando de mim, I have. Se eu tô falando do meu irmão, he has. Alright? Igual o verbo ter. Só que qual que é a diferença aqui? O have e o has aqui funcionam como auxiliar. Ou seja, eles não valem nada, não significam nada aqui. O que que vale aqui? É o verbo na forma past participle. The past participle form of the verb. Os verbos em inglês, eles têm 5 formas oficiais, né? 5 formas que os gramáticos consideram. Vou colocar de purple aqui os verbos. Você tem a forma infinitiva do verb, por exemplo, o verbo que a gente está usando aqui que é o eat. Verb in the infinitive form, to eat. Aí depois você tem a base form, que a gente chama, que é só o eat. Então não é sempre que você usa ele na forma infinitiva, às vezes você usa só the base form, que é o eat. E outras vezes, como a gente viu no ano passado, a gente usa past form, que como ele é um verbo irregular, o passado dele vira ate, né? Então, to eat, ate. E aí, você tem agora, que a gente tá vendo... antes dessa daqui também, tem a present participle. Qual que é a present participle? Com a forma ing. Eating. Então, essa é outra forma do verbo, que é present participle form. E tem, a que a gente está vendo agora, past participle form. Aqui no caso vira eaten. Então, essas são as formas do verbo em inglês que você tem que ter em mente. Eat, ate, eating, eaten.
certo? Porque ele é um verbo irregular. Se você pega um verbo regular, como o play, por exemplo, ele virou aqui to play, play, played, playing, and sorry guys, playing, played novamente. Então, aqui é a mesma coisa. O past form e a past participle form do verbo regular é o mesmo, é o ed. Played, played. Facinho, né? Então, para formar o present perfect, a gente tem que ter em mente que eu preciso do have e o has como auxiliar e o verbo da ação que eu quero dizer na forma past participle. Como aqui eu falei. Qual foi minha ação aqui? De comer. O que eu comi? Sushi. Então, I have eaten sushi. Por que eu não coloquei I ate sushi? Aí vem algumas diferenças do present perfect e do simple past. Que se você traduzir para o português, não tem, some. Então, como é que eu falaria em português que eu comi sushi? I ate sushi? Não. Você só usa o I ate se você estiver especificando o tempo da ação. Lembra que passado é para uma ação no passado, que terminou no passado? Então, se você quer dizer, se você pergunta para mim assim, what did you do on Saturday? I ate sushi on Saturday. I ate sushi. Eu estou falando o quê? O que eu fiz no sábado. O meu foco não é na ação de ter comido sushi, mas sim o que eu fiz no sábado. Então, meu foco é a data passada. É uma situação que acabou. Então, nesse caso, eu uso o simple past, o que não é o caso aqui. O caso aqui, a gente está falando de uma ação que não tem data no passado. Então, o principal uso do present perfect e o mais comum deles é an action in the past, an action that happened, in an unspecified time in the past. Que é o nosso exemplo aqui em cima. Quando eu falo para você, então, oh, I've eaten sushi. Outro exemplo. I've seen the new, I don't know, the new Batman movie. Não tem o movie, o Batman agora tá tendo o Joker, né? Então, I've seen the new Joker movie. Eu falei quando? Não. Meu foco aqui é só que eu vi o filme. Então, se você me perguntar o roteiro, eu sei te contar. Se você me perguntar assim, você gostou? Did you like it? Yes, I did. Você achou interessante? Você gostou do final? Yes, I did. Aí sim, pode ser no passado. Porque a gente tá falando de quando eu vi o filme. Ok? Mas também perguntaria no present perfect, não teria diferença. Have you enjoyed it? Seria ótimo também. Outro uso também que é necessário usar seu present perfect e não simple past, for a recent action that is important now. Vou dar um exemplo. For example, somebody asked, it's so hot in here. Why is it so hot? Well, I've closed the windows because it was too noisy. O que aconteceu aqui? Agora, nesse minuto, está muito quente. Por quê? Porque alguns minutos atrás eu fechei a janela. Então, eu fechei a janela tão pouco tempo atrás, que está tão recente com o meu presente, que aí eu uso I've closed. I have, que é a contração do I have closed. Então, o have, ele pode ser contraído por V, e o has pode ser contraído por S.
É o que confunde muita gente aqui, vou falar disso daqui a pouquinho. Então, aqui o que acontece? Aconteceu recentemente, eu uso present perfect, a recent action, ok? Acabou de acontecer, present perfect. Oh, I finished watching this movie. Acabei de acabar, I finished. Então, não é simple past, é simple present perfect nessas situations. Tem mais uma. Alguma coisa do passado que é verdade para você até hoje, present perfect. Por exemplo, I've enjoyed jabuticaba. Honestly, não sei falar inglês, que eu nunca vi isso lá fora. Since I was a child. Então é o quê? É uma ação that started in the past and it's still true. Ainda é verdade. Até hoje eu amo jabuticaba. Minha mãe trouxe uma bacia para mim semana passada. Pense. Perguntei para os meus filhos, do you want it? Aquelas que você oferece só de educação. Aí eles, no. I said, okay. Good for me, right? So, outro exemplo também disso daqui. I'm an English teacher. I've taught English since 2001 for 18 years. I've taught English for 18 years now. Long time, right? Very nice. Então, são coisas do passado que continuam sendo verdade hoje. Então, eu uso I have done, I have taught, I have enjoyed. E a gente também usa, o último uso do present perfect que a gente vai falar aqui, é de situações que eu falo de repetition, or number of times I've done the action. For example, agora eu vou ser metida. I've traveled to New York twice. Chique, né? Eu já fui para Nova York 2 vezes. I've traveled to New York twice. Cool. Então, aqui eu tô falando quando? Não. Nenhuma dessas frases eu falo quando. Porque se eu colocar um dos que a gente chama de time markers, quais são os time markers muito usados no passado? Yesterday, last week, last month, 3 years ago. Se eu coloco um desses time markers, ou então o ano, in 2009, in 2009. This was the last time I traveled to New York. Então, se eu coloco a data, já virou simple past. I traveled to New York in 2009. In 2009. Certo? Então, quando eu tô falando do present perfect, eu tô focado na ação e não na data. Vou dar um exemplo clássico que eu sempre gosto de dar para os meus alunos em relação ao foco na ação. Olha essas duas frases aqui. I cut my finger and I've cut my finger. Cut, cortar. Então, cortar o dedo, né? Para quem não se lembra. Quando eu falo I cut my finger, eu cortei meu dedo. Então, aconteceu. Joãozinho chega na escola, aí a teacher pergunta, hey, how was your weekend? What did you do? Did you do anything special? Aí o Joãozinho, sempre tem o Joãozinho cheio de história. Teacher, I cut my finger. I was playing with my friends and a story happened, I cut my finger. Tem alguma conexão com o hoje, com a aula de hoje, com o momento de hoje do Joãozinho? Não, ele só está contando o que aconteceu no fim de semana dele. O professor perguntou, ele falou.
Agora o Joãozinho chega na sala com a mãozinha toda enfaixada e tem prova. E aí a teacher fala, hoje tem prova, Joãozinho. Ele fala, teacher, não dá para eu escrever, não consigo fazer a prova hoje. Por que não, Joãozinho? Oh, because I've cut my finger. Então, o que aconteceu aqui? O fato dele ter cortado o dedo influencia no fato de que ele não pode fazer a prova, ele não pode escrever. Então, tem uma influência direta no presente dele. No hoje, no now. Vamos mostrar aqui na timeline? Eu peguei coisa errada, mas dá pra fazer. Vamos mostrar aqui na timeline, ó. Lembra da timeline? Always good, right? Então, timeline vai do passado para o futuro. Deixa eu botar setinha aqui, senão meu professor, se meus professores virem isso, vão ficar bravos. Tem que ter a setinha para indicar que está indo para o futuro. Então, eu tô falando de agora, now. This is my now. Onde é que o Joãozinho cortou o dedinho dele? Bom, em algum lugar aqui no passado dele. In the past. Eu não tenho uma data específica, não tenho um tempo específico. Eu só tenho a ação que aconteceu aqui no passado. Então, quando você fala a primeira frase, não tem ligação nenhuma com o now. It happened in the past. He cut his finger. That's it. Agora, quando ele fala que por isso ele não pode fazer a prova, então essa ação aqui influencia diretamente no now. Então, it's connected. It influences. Right? Então, outra coisa que eu esqueci de passar para vocês da forma é que como é que a gente faz a negativa do present perfect? A gente usa o... Guys, é isso mesmo. A gente usa o have not or has not. Por exemplo, I have not cut my finger. Nossa, mas essa cor tá tão feia. Deixa eu botar um azul aqui. Good. I have not cut my finger. O que acontece com have not? Ele é meio que muito formal. Então, a gente não costuma usar I have not cut my finger. A não ser que você queira enfatizar alguma coisa. Então, a gente contrai pro I haven't cut my finger. A mesma coisa do he, she, it. O Joãozinho. He has not or he hasn't cut his finger. Então, isso daqui é simplesmente para falar que não aconteceu. Quando eu te faço uma pergunta, have you cut your finger? Ou se eu tô perguntando pro Joãozinho, o que aconteceu com o Joãozinho? Has he cut his finger? Lembre-se que eu vou fazer esse tipo de pergunta se eu ver que ele tá com a mãozinha enfaixada. Então, tem a relação com o meu now. Então, has he cut his finger? Se não, se eu só tô perguntando o que aconteceu com ele lá no passado da vida dele, quando ele era criança, did he cut his finger when he was little? That's it, simple past. E aí, o que acontece? Se eu quiser enfatizar aqui, nesse caso aqui, eu não cortei meu dedo, não. Eu nunca cortei meu dedo. Vamos supor que eu sou uma pessoa super mega careful, que não é o meu caso, então isso aqui é meramente ilustrativo no meu caso, because I've cut my finger many times. Então, meramente ilustrativo aqui. Imagina, não cortei e nem nunca cortei. O que eu uso? I have never cut my finger. Então, também está na negativa, com a diferença de que quando eu uso never aqui, além de eu não usar um not, porque ele já é uma negativa, eu estou enfatizando que isso nunca aconteceu comigo. Nunca na minha vida. Jamais. Por exemplo, I have never broken a bone. Eu nunca quebrei nenhum osso no meu corpo, sabia? Isso é verdade. I've never broken an arm. Viu? Eu não era uma menina muito atentada, não. Era boazinha. I've never broken a bone. Vocês devem ter percebido já a essa altura que tanto o verbo cut quanto o verbo break são irregulares. Então, aqui, ó, o cut, o to cut, a base form dele é cut. A base form dele é cut. O past dele é cut. E o past participle dele também é cut. Cut, cut, cut.
E ing? Ing a gente usa a regra do CVC e fica double T, cutting. Right? E aqui o verbo break, que eu usei aqui embaixo. To break. Break. Broke. Breaking. And broken. Muito parecido com freeze. Freeze, froze, frozen. Tá vendo? Gelado. Então, o Frozen, o filme, por causa do verbo freeze. Eu tava dando uma aula ontem e ela falou, nossa, eu nunca percebi isso. Tem umas coisas que são tão simples, né? E a gente não percebe. Às vezes até eu, como professora, assim, o aluno fala, ah, tem isso por causa disso, né? Nossa, é mesmo, né? A gente fica tão automático. Depois que você pega a língua, você vai tão automático, às vezes você nem percebe. Então, guys, o never, então, é para dar essa ênfase que nunca aconteceu. E se eu quero fazer uma pergunta, assim, sem tempo indefinido? Ah, alguma vez na sua vida você já fez tal coisa? Bom, aí a gente entra... Eu vou dar uma limpada aqui, que tá um pouquinho bagunçado, isso tá me incomodando, sorry. Então, a gente entra com o ever. Have you ever seen the rain? Duvido você saber o resto dessa frase. Have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Essa é a pergunta que ele faz na música, mas todo mundo só lembra I wanna know, have you ever seen the rain, né? Não acredito que eu cantei. Oh my God. Então, have you, faltou you, sorry. Have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Então, se have you ever seen, eu quero saber se alguma vez na sua vida você já viu. Quem é brasileiro vai conhecer isso como casamento de viúva, né? Sol e chuva. Então, yes, I have. Para responder perguntas com have you ou have you ever, yes, I have. Or, no, I haven't. Talvez você é uma pessoa que não gosta muito de ver chuva, nunca viu nada disso, então, no, I haven't. Se eu pergunto sobre uma outra pessoa que você conhece, has he ever done? Por exemplo, quem é casado aqui? Has your husband... Alfinetada nos maridos. Has your husband ever washed the dishes? Ana, mas você não falou na aula passada que dishes é do the dishes. Pode ser os dois, babies. Coloquei de propósito, tá? Então pode ser wash the dishes or do the dishes. Has your husband ever washed the dishes? Yes, he has. In my house, yes, he has. Em outras houses, no, he hasn't. Ah, mas você diz que ele já fez outras coisas, né? He has washed the dog or done other things, né? Cada um tem seu papel. So, focus here. Have, haven't. Has, hasn't. Lembra a função do auxiliar? A função do auxiliar é essa, na negativa e na pergunta ele tá lá. Para informar que é uma negativa, que é uma pergunta. Quando eu tenho WH questions, information questions, where have you seen the rain? Oh, I have seen the rain many times. On the street, in my house. Entendeu? Então, só para dar uma ilustração. Bad example, mas só para dar uma ilustração. Sushi, se você pergunta para mim, Ana, where have you eaten sushi? Já me falaram que às vezes foi o lugar que eu comi que não foi bom. Bom, comi uma vez em churrascaria, dizem que é terrible. I've eaten sushi at a barbecue shop, a steakhouse, sushi, at a Brazilian steakhouse, terrible, and at a Japanese food restaurant, also terrible. I don't like sushi, sorry. Então, é isso que é a diferença do ever na pergunta. Então, geralmente, você não vai perguntar o ever com WH questions. What have you ever eaten? Não. Se eu quero saber se você já comeu camarão, have you ever eaten shrimps? Aí não tem um what. Então, é uma pergunta bem yes or no. Tá? Eaten shrimps.
And o never para especificar. A pessoa nunca comeu camarão na vida dela. No, I've never eaten shrimps. Pode dar o no aqui na frente, no problem. I've never eaten shrimps. Ok? Esse é o ever e o never. São alguns dos adverbs que a gente usa com present perfect. Sempre, 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 vocês viram aqui, indefinite time. Eu não coloco time reference. And, yet, and already. Ah, lembra que eu falei também do uso do present perfect para uma coisa que acabou de acontecer? Nesse caso, eu uso just. Por exemplo, meu marido acabou de entrar pela porta. He has just entered through the door. Ué, is? Mas a gente não está estudando present perfect. Esse aqui é o is? Vamos lembrar? Não, esse é a contração do has. Então, he has just entered. Então, quando é que eu sei que vai ser o is ou que vai ser o have? Beautifulzinhos, foca comigo. Vamos lembrar a primeira aulinha lá. O que é o is? É o ser ou estar. Então, geralmente, ele vem com um complemento. Ele não tem outro verbo, a não ser que seja na forma contínua. He is entering. Aí sim, ele vira o is. Certo? Muita gente confunde isso aqui. Então, olha só. He is entering, quer dizer que ele está entrando agora. Aí sim pode ser o verb to be. Agora, he's entered. Sorry. He's entered. Qual que é a minha ação aqui? Qual que é o verbo principal? Entered. Então, eu não vou ter he is entered. Impossível. Ele entrou? Ele está, entrou? Não faz sentido, tá? Então, só você pensar assim, só você prestar atenção no restante da frase. O que eu tô querendo dizer? Ah, eu tô querendo dizer que aconteceu agora, ele acabou de entrar. Ah, então isso aqui é o present perfect. Viu? Como não é tão difícil? E por que o just? Pra dizer que acabou de entrar. Ele acabou de passar pela porta. Aí eu uso just. Alright? Outro caso também que a gente usa outro advérbio que a gente usa muito é o yet. Por exemplo, seu boss, né, seu big boss, seu chefe chega para você e pergunta: Have you finished the report yet? Por que yet? Porque ele te deu um report para fazer e ele espera que você já tenha feito. Então, toda vez que é uma coisa que eu espero que já tenha sido feito, eu faço a pergunta com yet. O que eu espero que termine soon, logo. So, he expects to be finished. Expect to be finished soon. Então, tudo que você espera que termine logo, você tem essa expectativa, você pode usar o yet, tá? Para responder, se eu já fiz, toda feliz e sorridente, yes, I've already done it. Ou então, I've already finished it. Se eu não terminei ainda, mas eu vou terminar logo. No, I haven't finished it yet. Aí eu dou a intenção de que eu tô terminando. Ainda não terminei, mas tô terminando. Aqui eu já fiz. I've done it. I've already done it. Então, eu fiz antes do que você esperava. Viu? Fui mais espertinha do que você. Precisou nem me cobrar, já tá terminado. Already. Agora, não terminei ainda, mas tá quase. Yet. É igual quando você faz aquela listinha assim, to do. Que você tem que fazer quando você vai limpar a casa, quando você vai dar aquela faxina. Clean the bathroom, clean the kitchen, clean the living room. Aí chega uma hora que você para assim e pensa assim, I've already cleaned the bathroom, the kitchen and the bedrooms. Now I haven't cleaned the living room yet, but I'll finish soon. Né? Então aquele negócio assim.
Tá quase, tá quase. E outro também muito usado, uma expressão muito usada com present perfect é o so far. Já viu o so far? So far, ele dá a ideia de something, sorry guys, something that may happen again. Água do meu lado aqui, passando o stage, I'm sorry. I hate feeling thirsty. So, o que acontece no so far? Vamos supor o exemplo aqui. Hey John, how's school? Oh, it's hard. We've had 6 tests so far. O que o John tá falando pra gente? Ó, viu que o Johnzinho agora virou o John, né? Tá chique agora. O que o John tá falando pra gente? Ele tá falando que até esse momento na escola dele, deixa eu fazer a timelinezinha aqui, vamos lembrar, indo do passado pro futuro, this is my now. Present Perfect é o momento que a timeline é a mais importante. Vocês viram por quê, né? Então, o que acontece aqui? He had 1, 2, 3, 4, 5, 6 tests so far. Então, ele já teve até agora no passado, até esse tempo presente e provavelmente vai continuar tendo mais. Então, essa é a ideia do so far. São coisas que acontecem repetidamente, né? Lembra que é um dos usos. No passado, até esse momento, e que provavelmente vai continuar acontecendo. E essa é a key difference para não usar o present simple ou present continuous. Geralmente a gente fala como? Já tive 6 testes, né, até agora. Ou então, estou tendo 6 testes toda semana. Mesmo se você fala estou tendo toda semana, I've had. I've had. Ok? Então, esse é um dos outros usos para o present perfect. E aí a gente entra agora no present perfect continuous. Muita informação, né, gente? Por isso que as aulas estão longas, sorry. Vamos pegar o exemplo aqui. Vamos imaginar que eu estou na bus stop esperando pelo ônibus, né? I'm waiting for the bus. Aí chega uma pessoa e eu falo, I have been waiting for almost an hour. Quase uma hora no Brasil esperando waiting for the bus. Pouco tempo, né? Vamos ser sinceros. O que acontece aqui? Primeira coisa. Ela ainda tá esperando? Ou ele? Sim. Então a pessoa ainda tá na parada. Então, vamos para a timeline aqui. A pessoa chegou na parada. Beautifulzinho, escrevendo com mouse. This is my now. A pessoa chegou na parada aqui e ficou lá esperando. E tá esperando até agora. Então, uma ação que nunca parou de acontecer. Então, nesse caso, a gente usa o continuous. Present Perfect Continuous. Como é que eu formo o Present Perfect Continuous? Como vocês viram aqui, eu uso have or has. Sempre uso depois o been, que é a forma. No presente, eu não falo I am waiting. No present perfect, o I am não virou o I have been. Então, aqui a diferença aqui, eu acrescentei o verbo com ing. Verb in the ing form. The present participle form of the verb. Então, a sua ação tá aqui. Eu estou esperando, I have been waiting. Eu estou dançando, I have been dancing. Eu estou estudando, I have been studying. Então, o que vai mudar é aqui, é o seu verbo aqui.
O resto é tudo a mesma coisa. Bonitinho demais isso, né não? É lindo. Gente, por isso que inglês é lindo demais. Na negativa é a mesma coisa, ó. Só passou o have pro haven't e o has pro hasn't. She hasn't been waiting for an hour. I haven't been waiting for almost an hour. E na pergunta, ó que beautiful. Have you been waiting for an hour? Trocou só a ordem do have, has com o sujeito, que é o que a gente sempre faz na pergunta. Joga o auxiliar para frente. Has she been waiting for an hour? Gente, é lindo demais, né? Não, fala aí. Lindo demais inglês. Lindo demais. Que língua que você tem uma facilidade dessa? Então, vamos ver aqui quando é que a gente usa o Present Perfect Continuous. Só tem um uso para ele, assim, que é o comum, que é o que todo mundo usa. An action that began in the past has continued into the present and may continue into the future. Eu também posso usar or has recently, very recently finished. Very, very recently. Por exemplo, I haven't... Cadê meu exemplo que estava aqui sumiu? I've been practicing a lot. Então, vamos supor... Ou então, pronto. Você chega, você me vê toda suja. Vou te dar esse exemplo que vai ficar mais fácil aqui de ilustrar. Você tá toda suja. Você chega e me vê aqui nesse momento, no presente, aqui toda suja. Ana, why are you dirty? Eu falo pra você, I've been painting my house. Então, durante todo esse momento, até agorinha, ó, eu tava pintando minha casa. Então, why are you dirty? Because I've been painting my house. Have you finished? Oh, yes, I've just finished. Eu terminei tão recentemente que eu posso usar o I have been painting. Quer ver? Eu vou ilustrar para vocês com figuras. Isso que eu tô falando agora. Se eu conseguir abrir as minhas figuras. As minhas beautifulzinhas figuras. Yes, consegui. Então, vamos lá. Share with my students this one first. Eu não sei como é que... tá aqui. Então, look at this guy. Look at the situation here. Ó, ele tá todo sujo ainda na esquerda, tá vendo? Por quê? He has been repairing the roof. Então, ele ainda tá consertando o telhado. Por isso que ele tá sujo e por isso que a gente usa o has been repairing. Agora, aqui na direita, he has repaired the roof. Então, provavelmente ele também já tá limpinho. E o telhado tá a coisa mais linda já, porque ele já acabou. Então, present perfect, has repaired. Present perfect continuous, has been repairing. É beautiful. Aqui mais um exemplo. E meu mouse sumiu. De novo isso aconteceu na minha vida. Guys, I don't know what to do. Yes, it appeared. Nossa, tá vendo? Ele aparece, ele some. Que filho da mãe. Olha aqui, olha esse exemplo aqui. Na esquerda, você tem o cara que ainda tá pintando a casa. Então, he has been painting the house for 2 hours. Na direita, ele ainda tá lendo o livro. Então, she has been reading a book all day. Então, eles ainda estão fazendo a ação. Jesus Christ. E agora? Yes. Pelo menos eu consegui stop share. Gente, então é isso daí. Present Perfect Simple and Continuous. Essa é a diferença. Qualquer dúvida é só mandar lá. Alright? Thank you very much. Deixa eu tentar encerrar essa aula.